Boa tarde, eu sou a Lainara, eu sou aluna do curso de licenciatura em Geografia EAD do Polo de Três Passos, e conforme nos foi proposto na disciplina de Inclusão Social e Cidadania A, realizar uma análise sobre o tema sorteado pelo professor referente ao texto Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90, de Ricardo Henriques. O tema então sorteado para mim é a sua parte 10, o texto 4, o item 5, sobre educação, heranças e horizontes de discriminação educacional, do texto do IPEA, que se denomina Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90, das páginas 26 a 32. No âmbito geral, esse texto ele pretende apresentar um mapeamento das condições de vida da população brasileira na década de 90. Ele é uma contribuição, ele é um diagnóstico para realizar uma análise das desigualdades raciais no Brasil e da desigualdade socioeconômica e da pobreza brasileira. O texto ele foi produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que ele é um órgão da ONU, que a ONU tem por objetivo promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. O objetivo, então, é analisar os determinantes, as consequências e os impactos socioeconômicos da desigualdade racial e gerar propostas de políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades raciais no Brasil. Mais especificamente, o texto ele busca apenas um relato socioeconômico da desigualdade racial no Brasil, com base nas análises das informações domiciliares extraídas das pesquisas nacionais por amostras de domicílio, que é o PNAD, que ele pertence ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os textos, eles tratam de uma análise econômica do bem-estar, que pretende contribuir para o diagnóstico da desigualdade racial no Brasil, identificando assim várias de suas dimensões a partir das investigações das desvantagens dos negros em relação aos brancos e das variações das distâncias entre as raças. A minha parte, então, ficou a educação, heranças e horizontes da discriminação educacional. Esse texto ele nos mostra, em dados exatos, a diferença entre brancos e negros no final do século XX acerca de sua escolaridade. A diversidade na escolaridade da população adulta brasileira, ela explica grande parte da desigualdade de renda no Brasil. Em outras palavras, a gente pode dizer que a população que menos estuda é a população que menos recebe e, consequentemente, é a população com a menor renda no país. Os indicadores referentes aos níveis e à qualidade da escolaridade da população brasileira eles são estratégicos para a compreensão de possíveis redução da desigualdade social e racial e definição a partir então de bases para o desenvolvimento sustentado do país. A gente pode dizer que quem está no mercado de trabalho é aquele que menos estudou, é aquele que mais conseguiu se capacitar, aquele que teve mais oportunidades. Isso é um ciclo. Se a educação vai bem, a vida financeira das pessoas vai bem, o desenvolvimento do país vai melhor e a desigualdade vai diminuir em todos os sentidos. De acordo com o texto, em média, um jovem adulto brasileiro ele entra no mercado com uma escolaridade equivalente àquela que seria julgada adequada para um adolescente de 13 anos de idade. E a escolaridade média de um jovem negro de 25 anos de idade, ela gira em torno de 6,1 anos de estudo. E um jovem branco da mesma idade tem cerca de 8,4 anos de estudo, uma diferença de 2,3 anos de estudo. E o que mais chama essa atenção é que essa diferença ela vem
vem passando de geração para geração. Como a gente pode observar no gráfico do Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, no PNAD, feito no ano de 1999, por mais que a escolaridade de pretos e brancos sempre está em crescimento, a diferença entre um e o outro é estável, sendo que ela fica estabilizada em aproximadamente 2 anos de diferença. No texto, ele também ele faz referência de diversos comparativos referentes à escolaridade de pretos e brancos, como eu vou citar agora. Pessoas de 15 a 25 anos analfabetas, pessoas de 7 a 13 anos que não frequentam a escola, pessoas de 14 a 17 anos que não frequentam a escola, pessoas de 8 a 14 anos que ainda não completaram o primeiro ano do ensino fundamental, pessoas de 11 a 17 anos que ainda não completaram o 4º ano do ensino fundamental, pessoas de 15 a 21 anos que ainda não completaram o 8º ano do ensino fundamental, pessoas de 18 a 23 anos que ainda não completaram o ensino secundário, pessoas de 18 a 25 anos que ainda não entraram no ensino superior. E em todas essas modalidades que a gente pode ver, que foram feitos os gráficos, as pessoas negras sempre estiveram abaixo do que as pessoas brancas, sendo que os dados foram coletados de 1992 ao ano de 1999, ano por ano, formando-se no final uma variação relativa que também mostra que os brancos sempre estão acima dos negros na parte de escolaridade, sempre há uma diferença. Ainda foram avaliadas também as seguintes características educacionais da população adulta segundo a cor do indivíduo. Pessoas de 25 anos ou mais com menos de 4 anos de estudo, pessoas de 25 anos ou mais com menos de 8 anos de estudo e pessoas de 25 anos ou mais com mais de 11 anos de estudo. O número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais e a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. De acordo com esses dados obtidos, também nos anos de 1992 a 1999, ano a ano, a gente pode observar que os dados referentes à população negra são novamente inferiores ao da população branca. Já no ensino superior, a realidade do ensino superior, apesar de pequena diferença absoluta entre as raças, também é desoladora. No ano de 1999, 89% dos jovens brancos entre 18 e 25 anos não haviam ingressado na universidade. Os jovens negros nessa faixa de idade praticamente não dispunham o direito de acesso ao ensino superior, na medida em que 98% deles não ingressaram na universidade. E se a gente for, claro, né, esses comparativos são tudo nos anos de 1992 a 1999, mas comparando com alguns dados atualizados, a gente pode ver que os índices não mudaram muito. Os negros somam aqueles que se declaram pretos e brancos, pretos e pardos, pelo critério do IBGE, e eles são a maioria da população brasileira, 52,9%. Essa população, no entanto, ganha menos da média do país, que é de R$ 1.012,25, segundo dados do IBGE no ano de 2014. Entre negros, a média da renda per capita é de R$ 753,69, e os brancos têm uma renda média de R$ 1.334,30. As desigualdades sociais, elas estão reforçadas na educação. A taxa de analfabetismo, por exemplo, é de 11,2% entre os pretos e 5% entre os brancos. Somente 12,8% dos negros, né, que inclui pretos e pardos, entre 18 e 24 anos, são estudantes em instituições de ensino superiores brasileiras, de acordo com os dados do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2015. Então, a gente pode ver que os anos passaram, né? Os estudos estão evoluindo ainda, claro, mas a diferença ainda está ali. Os brancos sempre estão acima dos negros.
a educação evolui, mas a diferença não chega a diminuir. Então essas são as minhas colocações. Muito obrigada. Até a próxima.